Perfeito, Matheus. Então a pergunta agora de ocasião seria a respeito deste governo, se o Assad é esse ditador sanguinário que as pessoas falam, em diversos meios. Se isso se confirma em menor ou maior grau, essa afirmação. A resposta bruta, assim, eh, de maneira geral, não dá para dizer que o Assad ele é um humanitarista, que ele é um amante dos ideais democráticos e tudo mais. Ele é uma pessoa, o Bashar al-Assad, como o pai dele, o Hafez al-Assad, ele é uma pessoa que usou métodos muito violentos, usou métodos, usou uma política bastante excessiva, usou uma mão de ferro que marcou a imagem do Hafez al-Assad, né. Mas no contexto sírio, é difícil de você esperar outra coisa de um estadista. Antes do Hafez al-Assad, os precedentes, eles eram de uma eles foram até de um país estável, mas nunca foram de um país pacífico. Então a Síria não é um país conhecido pela sua, eh, pela sua falta de força, pela sua falta de animosidade, né. Então, essencialmente, o governo Assad, muitas acusações são feitas contra ele, de perseguição política, de uso de armas químicas, de, eh, assassinatos políticos e uma série de coisas que são verdade. Mas o fato é que não se pode esperar que um novo governo na Síria não vá usar da força. Não se pode esperar que um governante de um país como a Síria, um país que, apesar de toda a sua noção de unidade, é um país que se movimenta e que tem interesses e que tem, eh, rivalidades e que tem disputas que vão gerando uma fragmentação social em larga escala, que tem uma cultura tribal ainda muito forte, que tem uma divisão religiosa, uma divisão, de mentalidades, que contrasta bastante. É um país que faz com que o estadista ele se torne cada vez mais sombrio, eu diria, ele se torne cada vez mais uma pessoa, que começa a confiar na força diante da multiplicidade de problemas que ele encontra à sua frente. Como ele sente que é incapaz de resolver tudo, de maneira consciente, como uma pessoa, como um líder estável, como um líder moderado, ele começa a confiar no uso da força para ir resolvendo tudo de uma vez, para ir, descartando os pontinhos na checklist, as sucessivas revoltas, os sucessivos problemas e sucessivas crises que vão aparecendo. E é uma coisa tão expediente, é uma coisa tão, problemática, que a força vira uma espécie de preguiça, vira uma espécie de solução rápida dos problemas dele. Tanto é que o Assad foi, eu acredito, o uso de armas químicas tenha sido talvez uma espécie de, tentativa desesperada de evitar que aquilo ali continuasse, né. Mas o fato é que os inimigos dele, com toda certeza, usam métodos ainda piores, usam usaram força historicamente de uma maneira muito mais agressiva. A revolta da Irmandade Muçulmana entre 76 e 82, que é a origem, depois da revolta de 64, dessa revolta sunita generalizada na Síria, ela começou com um professor, na Academia das Forças Armadas, que reuniu todos os alunos dele, acabado de sair da adolescência, né, ali na academia militar, colocou todos numa sala e matou todos, certo. E foi essa barbaridade, esse ato frio de assassinato, de chacina, que fez com que a força fosse usada também em resposta. Então a Síria não dá para você julgar ela como se, a cada momento que há uma reação de desespero, uma reação de força excessiva, nós vamos ter um novo juízo sobre qual a melhor maneira de manter a estabilidade e a segurança disso aqui. Porque o Oriente Médio em si ele é um lugar complicado, ele é uma região instável, ele é uma região
conflituosa, é uma região que há medidas que podem ser usadas para reduzir esse essa animosidade excessiva, mas não é a realidade ainda. Então, é uma realidade com a qual você tem que contar e a qual tem que ser reconhecida em qualquer governo. Na Síria, até mesmo no Líbano, que é um país mais democrático, mais tolerante, as histórias que a gente tem de lá, até a Guerra Civil do Líbano e até mesmo a Guerra Civil do Líbano para cá, mostram como que é o temperamento agressivo do Oriente Médio.